Mais uma vez, alunos, amados e queridos alunos do Seminário Teológico Paulo Macalão, vamos juntos para a nossa quarta aula, aula de número 4 da matéria Evangelismo. E agora eu já criei um método aqui, que eu não vou mais ficar baixando muito as vistas. Tá vendo? A gente vai melhorando. Vocês imaginam que eu tiver um assistente? Aí vai melhorar muito, me ajudar a me dar coordenadas. Melhorando. Vocês lembram daquele corinho? Sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Sempre melhorando no Senhor. Sempre melhorando no Senhor. Lembro desse corinho desde a minha infância. Tem muito tempo não, tá? Pouco tempo. Bem, então vamos aqui agora a mais esta aula. E agora nós vamos falar aqui, preste atenção, nós falamos sobre conceitos errôneos. Vamos falar rapidinho sobre conceitos bíblicos de evangelização. Agora é conceito bíblico de evangelização. Vamos lá? Primeiro, ação que visa ganhar almas para Cristo através da presença, proclamação e persuasão. Presença. Presença no sentido bíblico é o quê? É a presença pessoal. Cuidado com você a se acomodar, se relaxar e ficar aí tendo presença, só presença virtual. Nessa tecnologia que estamos tendo, podemos assistir os cultos lá da igreja. Você não está com Covid, tá? Você não está com dengue. Você pode, às vezes você pode até estar com dengue, mas não está com dengue. Aí vai para a igreja, vai para o templo. Santa Ceia. Não, traz qualquer coisinha, traz a Santa Ceia aí para mim. Tudo bem, há necessidade de ser assistido nessa área. Não somos contra. Mas você sabia que o X da Santa Ceia é estarmos juntos no templo? Aquele elo de comunhão que o pão simboliza, é uma cruz. O pão simboliza nós e o nosso próximo. E o vinho, professor? O vinho simboliza todos com Cristo, unidos em Cristo, em comunhão com Cristo. Maravilha! Por isso que é importante estarmos no templo no dia da Santa Ceia, mas também não ser um mensalista, né? Não faz isso não acaba com a tua vida, não. Tua vida é cristã, tá? Então vamos lá, mas, olha, a importância da presença pessoal. Os meios de comunicação de massa não satisfazem a todos os requisitos exigidos pela ideia bíblica de presença. Os meios de comunicação em massa ou de massa. Em massa é a palavra mais certa. Outra, através de programas de televisão e rádio, semeia-se a palavra, mas não se batiza, cuida, ensina ou ajuda. Ok. Agora com esses favorecimentos econômicos aí, com essa transação de moeda aí e tudo mais, não é? O Pix. Não, vamos passar um Pix para o irmão, que ele está passando necessidade. Tudo bem. Mas nós não podemos tirá-lo, desincentivá-lo à igreja. Ele precisa estar no templo para adorar, estar unido com a igreja. Não é? Ele é igreja. Ele é parte. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E um corpo sem cabeça, hein? Um membro sem estar ligado no corpo. Você já pensou o pastor Neres andando assim?
e um braço dele de um lado da calçada, e o outro braço lá do outro lado da calçada, e a cabeça de cá, o corpo de cá, é horrível. Não, não funciona, não funciona. Mas, rapidinho, através de programas de televisão, já falamos, preste atenção, outra nota importante. Muitos parecem pensar que qualquer atividade é evangelização, que não é preciso falar de Cristo. A simples presença do crente já é ação evangelizadora, afirma ele. Mas essas pessoas que fazem isso, não é... Eu acredito que não sejam pessoas que têm dificuldades em questões de falar, de ficar nervoso, de não dar conta de sobressair, que não dão conta de sobressair. Tem pessoas que não dão conta, não são... Mas, deixa eu te falar, não se acomoda também com isso, não. Tem muitas outras formas de evangelizar. Muitas outras formas de evangelizar. Eu sei de pessoas que não evangelizavam, não davam conta de falar que Jesus era Salvador da humanidade. Você sabe que Jesus é o Salvador da humanidade? Você precisa aceitar ele como... Não dava conta. Se fosse falar isso aí... E nós não podemos também criticar, ironizar essas pessoas assim. Nós temos que saber tratar. Dar opções para ele evangelizar. Entendeu? Mas eu sei de pessoas que ganhavam pessoas para Jesus com outras metodologias, com outros métodos. Porque a metodologia da evangelização ela é muito vasta. Alguém podia... Eu tive uma livraria... e durante alguns anos. E livraria evangélica. E eu tinha vários clientes que compravam de mim, naquele tempo, as fitas cassete, vinha aquelas fitas coloridas, até da Mara Lima, de tal, e Valdeci Aguiar vai dar tudo certo, e tantas outras fitas, centenas e mais centenas, milhares. E a pessoa ia lá, comprava 10, 20, comprava harpas. Tinha um irmão aqui na nossa região, ele era muito evangelizador, simples, mas um homem de Deus. Sabe com que ele evangelizava? Com literatura, com harpa. A igreja dele, ninguém ficava sem harpa. Eu mesmo vendi para ele várias vezes pacote de harpa assim, ó. E ele levava aquelas harpas pequenas, pequena. Aí depois você ouvia dizer, ele falava para a gente, olha, se eu lembro de eu comprar aquela mercadoria aqui? Falava, lembro. Aí ele dizia assim, pois daquelas harpas que eu levei, teve umas 3 pessoas que abraçou Jesus como Salvador. Não é? Muito importante. Então, vamos ajudar essas pessoas, não é? Outra coisa aqui, preste atenção. Outros entendem que se uma pequena obra em uma grande gestão ou cidade cresceu, podem considerá-la evangelização. A letra B, a presença é essencial como primeiro passo na evangelização. Ir, o que Jesus falou? Ir por todo mundo, pregar o evangelho. Agora, você não dá conta, você não tem a sua, como é que fala? O seu estado emocional não permite você é tomado de emoção e perde o pique, perde o jeito. Mas você pode orar em sua casa, você pode evangelizar o seu vizinho de outra forma. O bom testemunho é ótimo. Eliseu ganhou aquela mulher, a Sunamita, né? Sunamita, pelo seu testemunho primeiro. Passava e ela viu nele
viu que ele era um homem de Deus. Isso serviu de testemunho. Mas ficou só nisso. Isso foi uma porta que abriu. E Eliseu fez grandes milagres, evangelizou aquela família. Não é evangelizou no sentido de hoje, né? E assim por diante. O que mais? Vamos ver mais uma outra questão. Proclamação. Proclamação é realmente a pedra fundamental da evangelização. Proclamar, pregar. Tem muitas pessoas que pregam nas praças públicas, que compram uma caixa de som. Primeiro tinha muita Stanner. A Stanner, a gente comprava aquela caixona, ficava empolgado, comprava um microfone, comprava um gravadorzinho, depois um DVD e evangelizava. Hoje está tão fácil, hoje você pode levar um playback dentro, você pode conduzir um playback, vários playback, quanto você quiser, em apenas um pendrive. A caixa já vem com a entrada de pendrive. Aí você coloca lá, roda um playback, a pessoa é bom para cantar. Não pode espantar o povo, né? Cantar bem. Ó com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, e assim por diante. E evangelizar, proclamar. Alguns têm a proclamação, como tudo na evangelização proclamou, acabou. Parecem ter uma aversão aos números, a estatísticas. Conversões, crescimento, implantação de novas congregações são coisas secundárias, pensam eles. Não há nessa. Sim. Se todos os pastores tivessem o mesmo pensamento que muitos têm, o meu pastor, inclusive, tem isso aí. Eu acho isso muito positivo. Abrir trabalhos. Quem está abrindo trabalho, ele está mostrando que ele não precisa, que ele não é aquele pastor medroso que tem que ter uma multidão perto dele. Não, ele divide, olha, enquanto isso ele está dando oportunidade para mais obreiros a ingressar na fileira pastoral e vai abrindo trabalhos, quilômetro, 2 quilômetros, uma igreja, mais 2 quilômetros, outra à esquerda, e vai semeando. E o trabalho vai fluindo. Olha só, mas a medida real do sucesso em todas as vezes, todos os anos, todas as maneiras de termos proclamado o Evangelho houve ou não resultados visíveis. Se a igreja se unir, há resultados visíveis. Agora, se o povo ficar com preguiça, com moleza, se ele mesmo não acredita nele. Não, se despotencializando. Aí ele, não dá, eu não tenho dom para isso. Não, só de você estar presente numa evangelização da sua igreja, um dia de missões. Nós estamos muito retardatários com questões de missões. Não são mais tantas igrejas que estão tão enfronhadas com trabalhos missionários. Precisamos. Culto de missões na igreja. Chega lá, a gente vai pregar nessas igrejas. A maioria delas, culto de missões é um culto sem objetivo missionário. Até os hinos que cantam, a leitura que fazem, é a mesma coisa se você ir nos outros cultos, cultuar nos outros dias, não é? Nas escalas de cultos. Então, precisamos ter essa visão. É culto de missões? Tem uma equipe, tem um caixa para
dar uma certa sustentabilidade a essas missões. Normalmente o Caixa Central da Igreja também ajuda nisso aí. Mas faz angaria, mas investe em missões. Não desvia o dinheiro que você está ganhando para missões, não. Deus vai te cobrar isso, hein? Não, vamos pegar aquele dinheiro de missões, vamos fazer isso aqui. Não, é de missões. Tem a pasta dele. Estou entrando em área que não é minha. Vai lá. Conversões, crescimento, mas a medida real do sucesso em todas as vezes, todos os anos, já falamos, não é? Ninguém pode diminuir a importância da proclamação. Porque quando a igreja proclama, ela cresce, ela se substancia, se torna forte. Por último, persuasão. O verdadeiro imperativo da grande missão é fazer discípulos. Fazer discípulos? Então, evangelizou. Se estamos fazendo discípulo, fez discípulo, então evangelizou. Os departamentos, a igreja, eu vejo assim, a questão da igreja, nós temos às vezes há uma ideia muito, como é que é? Muito secularizada com relação à discipulação. Tá certo que a igreja precisa ter um grupo de obreiros, ou um quarteto, um trio, qualquer coisa assim, um casal, mas tem que ter mais alguém que assessoreia eles para que esse departamento seja um departamento forte, o departamento de evangelização. Porque missões, eu vou terminar essa aula dizendo isso aqui, missões não é só transcultural, sair do nosso país. Não. Sair do nosso país é um dos passos de fazer missões. Como que Jesus disse lá em Atos, o Lucas, né, escreveu, e o próprio Jesus, ele escreveu o que Jesus disse, eu estou certo. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. Então, missões é isso aí. Primeiro, no nosso local. Nosso bairro, nossa cidade. Segundo, nosso estado. Terceiro, no nosso país. E quarto, nos confins. Aí sim, calha as missões estrangeiras, não é? Transcultural. Ok. Vamos mais? Preste atenção. Para terminar, para encerrar. A ênfase no livro de Atos não era quantos lares visitaram ou quantos sermões pregaram, mas sim quantas almas se converteram. E a Bíblia diz, Atos diz que e crescia o número de salvos. Nossa Deus! Mas muitos pensam que persuadir uma pessoa a mudar de religião é anátema, falta de amor e respeito. Não, mas gente, nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos que isso aqui é verdade, nós não somos da inspiração, da inspiração parcial da Bíblia, não. Nós somos da inspiração plenária, da inspiração total. 100%, está mais fácil dar 101 do que dar 99, meu filho. Mas não, tem muitas pessoas que pensam diferente. Jesus não veio a um mundo sem religião. Jesus afirmou ser ele o único caminho. Samaria era um centro religioso, mas Filipe e outros foram lá e pregaram o evangelho e ganharam almas e depois convidaram Pedro e João. E eles foram lá e oraram, e Jesus curou, e Jesus batizou com o Espírito Santo e cresceu o número de salvos ali, né, em Samaria. A palavra é usada várias vezes em relação à evangelização nesse livro. E para terminar, persuadir significa ganhar outras pessoas para o nosso
ponto de vista, sem proselitar. Já tem uma igreja? Tem. Deus abençoe. Ela é uma igreja cristã? É uma igreja evangélica? Sim. Deus abençoe você. Não podemos ser denominacionalistas. Deus abençoe. Até a próxima aula.